Porque sem dúvida nenhuma em digital, 90% do seu dia a dia vai ser relacionamento com outras áreas, com veículos, com fornecedores. Você vai muitas vezes destravar isso, não é através de uma planilha de Excel ou de um relatório. Você vai destravar isso tendo bons relacionamentos. Olá, seja bem-vindo no Front, um programa que a gente faz com os professores da CRIA, que também são líderes das maiores empresas do Brasil e do mundo. Eu sou o Rafael Marino, diretor de marketing da CRIA, e agora a gente está indo para o nosso 7º episódio para falar sobre planejamento de mídias com um cara que é uma fera, que é o Gustavo Reis, que é o atual Head de Marketing e Inovação da Tecnisa, uma das maiores empresas do Brasil de construção e imobiliário. Espero que você aproveite esse episódio. Fala pessoal, hoje estamos recebendo aqui mais um professor incrível da CRIA. Ele que é nosso convidado aí, que tem mais de 20 anos no mercado de marketing e comunicação, sendo quase metade desse tempo como Head de Marketing e Inovação da Tecnisa, que é uma das empresas brasileiras de maior destaque do setor imobiliário, e também dá aula de MBA no INSPER, na SPM, e óbvio, além de ser professor da CRIA, do nosso módulo de execução, do nosso curso de formação e estratégia digital. Gustavo Reis, que prazer receber você aqui com a gente. Fala, Rafael. Olá a todos, um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz demais em ter esse bate-papo com vocês. Show! E hoje a gente vai falar aqui de planejamento de mídias, que essa fera aqui sabe tudo. E aí, Gustavão, para entrar um pouco nesse papo, a gente quer também falar um pouco de marketing de performance, que tem muito a ver com essa questão de planejamento de mídia. Acho que todo mundo hoje que está assistindo esse vídeo, tem muita gente que é universitário, tem muita gente que entrou no mercado há pouco tempo, tem muita gente que é empreendedora, já entendeu que o conceito de marketing hoje ele é ramificado em várias especializações, o marketing de produto e também tem o marketing de performance. E quando a gente fala marketing de performance, normalmente a gente tende aí a falar sobre as campanhas de mídia paga, ou seja, utilizar de criativos, anúncios, canais como Facebook e Google, redes sociais de uma forma geral, vem sendo muito utilizados esses canais, unindo aí investimento com criatividade para gerar tráfego, para gerar compra, principalmente para as empresas que grande maioria hoje nascem, grande maioria não, vou até refazer aqui, mas muitas empresas hoje já nascem no meio digital. E aí, Gustavo, eu queria saber um pouco de você, como é que você enxerga esse mercado de mídias, principalmente sobre as mídias pagas? Como é que você enxerga, por exemplo, a formação do profissional hoje de marketing que atua no mercado de mídia paga? Cara, eu costumo falar que marketing, comunicação, mídia são disciplinas que estão numa transformação absurda. E o que está por trás desse movimento, desse desafio enorme, quando a gente fala sobre formação de profissional, né? São novos temas, novos conhecimentos, que aproximam uma disciplina que ela é fundamentalmente de humanas ao mundo de exatas. Isso não quer dizer que a criatividade perde espaço, ao contrário, mas que ter uma boa ideia não basta hoje em dia. Né? Em boa parte, esse movimento ele tem sido puxado pela busca por resultado tangível, agressivo, né? E aí a gente olha para a mídia paga, investimento de mídia, seja mídia paga normal, social, conteúdo, e cara, isso é um desafio ridiculamente grande. Por conta da amplitude e a tecnicidade dessas novas disciplinas, cara, eu não vejo uma fórmula mágica e também não tem atalho. Vou ser muito sincero, cara, não existe isso. O que eu costumo dizer é que todo mundo quer um milagre, mas ninguém quer a peregrinação, né, cara? Assim, a verdade é que tem muito suor, tem estudo, tem aprendizado, resiliência, teste pra caramba. Então vamos lá, nesse sentido, cara, se você está do lado de uma empresa, anunciante, minha sugestão é, cara, avalia quais são os temas fundamentais para você, aqueles que fazem parte do seu core business, para formar um time com essas habilidades. Né? Você precisa começar a olhar para isso. No meu caso, por exemplo, sendo head de marketing numa corporação enorme de capital aberto, cara, eu comecei a olhar para esse modelo e falei, bom, não faz sentido eu ter analista de marketing, supervisor de marketing, coordenador de marketing, gerente de marketing, esses cargos não existem na empresa. Em contrapartida, eu começo a olhar para cientistas de dados, especialistas em performance, estrategista de conteúdo, gestor de plataforma, pessoas especializadas em ativação, gestor de comunicação, ou seja, é um outro skill, é um grid de competências absolutamente distinto. Cara, e você está do lado de uma agência.
Cara, o raciocínio é o mesmo, que você tem que olhar para dentro de casa e ver o que é mais crítico para você ter, seja numa operação de mídia, construção de plataforma, social, mas que você atue cada vez mais como um hub, para que você atenda demandas mais específicas. E esse eu vejo que é o grande desafio que a gente tem. Né? Não tem atalho nessa frente, o que você tem que ter é essas formações específicas. E nunca parar de estudar, cara, é muito louco. Porque tem uma coisa interessante, que é o seguinte: a cada ano que passa, não sei se você já parou para pensar, mas o meu CFO, o meu diretor financeiro, fica melhor. A cada ano que passa, o meu diretor jurídico fica melhor. Mas a cada ano que passa, eu, como profissional de marketing, tenho que correr 3 vezes mais rápido para ficar no mesmo lugar. Porque o meu conhecimento é perecível. Né? Você faz uma graduação de 4 anos e vai aprender o quê? Os 4 P's? Cara, tipo, você vai ter um P em cada ano. Cara, não faz sentido nenhum. Assim, eu não consigo... Se você perguntar pra mim o que eu fazia 5 anos atrás, eu não lembro. É irrelevante. Eu faço coisas completamente diferentes, porque o nosso conhecimento é perecível. Então, eu vejo esse desafio como formação. De que forma a gente se atualiza o tempo todo, de que forma a gente começa a acompanhar esses movimentos e não ficar preso às amarras. Eu vejo empresas ainda discutindo entre on e off. E, cara, se na tua empresa se discute o que é on e off, é sinal que ela não entendeu nada do que está acontecendo. Fantástico, Gustavo. E sobre esse profissional, acho que você falou uma coisa que eu já venho notando há muito tempo. Por exemplo, quando eu também era líder lá do Hotel Urbano, a gente, por exemplo, para essa área de mídias pagas, a gente começou a contratar só pessoas tipo assim, físicos, estatísticos, engenheiros e engenheiras, porque como você falou, não deixa de haver a criatividade, ela existe, a criatividade no meio analítico existe também, até porque você tem que testar coisas novas, você tem que ter hipóteses novas, você precisa de criatividade disso. A questão toda é que tem todo esse background analítico que vai trazer aí uma confiança maior dessas pessoas alcançarem os resultados cada vez mais metrificadas, porque fica mais fácil hoje em dia de medir o marketing, principalmente de performance. É muito tranquilo de você saber o quanto você está botando e o quanto você está gerando, você consegue ver isso hoje em dia. Então, como é que é essa... Porque acho que as empresas ainda também... Acho que tem outra parte que as empresas ainda estão muito presas a quem é o profissional a ser contratado para fazer esse tipo de coisa, que tipo de background que ele tem, se ele precisa ter faculdade, se ele não precisa ter faculdade. Como é que você faz hoje essa questão de contratação desses profissionais que trabalham, por exemplo, com mídia paga? Cara, eu trabalho numa empresa de capital aberto que tem seus processos, né? Ela é mais travada numa série de frentes. Mas vamos lá, quando eu olho na parte de gestão, eu falo que tem duas grandes frentes. Tá? A primeira delas, e que é o maior desafio que eu vejo, é um fit cultural. Né? A gente pode olhar para os hard skills, e eu já vou abordar essa segunda frente, mas os soft skills são absurdamente importantes. Né? 10 a cada 10 pessoas são contratadas pelos hard skills, e 9 a cada 10 são mandadas embora pelos soft skills. Então você ter um fit cultural é absurdamente importante. Né? E o que é esse fit cultural? Cara, é o jeitão da empresa. Né? Como é que é o jeitão dela? Será que ela está atrelada aos seus objetivos? Cara, a Cria olha para o Rafael e vê, bom, mas o Rafael tem aquilo que ela quer em termos de valores, de crenças, de comportamentos, de habilidades e por aí vai. E o contrário também é verdadeiro, porque não é só a sua empregabilidade, né? Você enquanto profissional tendo capacidade de encontrar bons lugares para trabalhar, mas também tem a empresabilidade, que é a capacidade que a empresa tem de atrair bons talentos. Porque se ela não tiver essa cultura, o próprio Rafael não quer trabalhar lá. Esse é o ponto. Né? E a gente vê várias empresas nessa linha. Então, a primeira coisa que eu faço é um fit cultural. E esse fit cultural ele passa por uma coisa engraçadíssima, onde eu não entrevisto a pessoa sozinho. É muito comum de uma pessoa entrar para fazer uma entrevista comigo e ter 5 pessoas na sala, 6 pessoas na sala. Ela é entrevistada pelos 6 simultâneo. Né? Por quê? Porque a gente precisa ter uma avaliação que ela não pode ser subjetiva. Né? A gente precisa perceber esse tipo de movimento. A segunda coisa, é óbvio, eu estou olhando para hard skills. Né? Para o conhecimento que essa pessoa sabe. Mas eu falo que a gente roda, mas envolve mídia paga, envolve social, não importa qual a disciplina. Tem três coisas que fazem um candidato ideal para mim. Tá? A primeira delas, essa pessoa tem que ser boa de trabalho. E o que é boa de trabalho? Ela precisa conhecer profundamente os assuntos técnicos na qual eu estou olhando. Cara, se eu estou olhando para mídia paga, você precisa entender de performance na veia.
Você precisa ter métricas dominando ali de ponta a ponta. Né? Você não pode chegar, não conheço muito Excel, não sou mais criativo, não. Cara, se é performance, você está olhando... Então, você tem que ter esse conhecimento técnico que eu chamo de ser bom de trabalho. Cara, você tem que ser bom de cerveja. E por que você tem que ser bom de cerveja? Porque, sem dúvida nenhuma, em digital, 90% do seu dia a dia vai ser relacionamento com outras áreas, com veículos, com fornecedores, e você vai muitas vezes destravar isso, não é através de uma planilha de Excel ou de um relatório. Você vai destravar isso tendo bons relacionamentos. Né? Não estou falando para sair e tomar uma cerveja efetivamente, pode até ser, virtual ou não, mas o ponto não é esse. O ponto é que você precisa ter um bom networking, você precisa saber trabalhar muito bem em rede. Terceiro, você tem que ser bom de xadrez. Porque você tem que saber jogar o jogo. Não adianta, eu vejo muitos profissionais de digital que conhecem do negócio, mas não entendem de negócio. É a pessoa que conhece toda a tecnicidade de uma mídia, mas não tem a visão de contexto. Então, quando eu olho para um profissional, depois de ver o fit cultural, eu vejo se tem essas 3 habilidades. Essa pessoa é boa de trabalho, ela é boa de cerveja e ela é boa de xadrez. Se eu conseguir pegar essas 3 frentes, o resto eu desenvolvo suave. Mas são as 3 habilidades. Agora, vamos lá. Imagina a minha conversa com a RH da empresa. Imagina no job description. Eu quero alguém bom de cerveja, de xadrez. Faz o job description. Tem que ser uma pessoa muito boa de trabalho. Cara, assim, eles ficam malucos comigo. Mas você concorda que no dia a dia é isso que importa? São essas variáveis que eu estou olhando ali para compor um time ideal. E esse é um ponto interessante, porque a melhor métrica, já que eu sou de performance, né, a melhor métrica que eu posso dizer se isso funciona é o baixo turnover que eu tenho no time. É muito comum você olhar hoje no meu time, se você passar a régua, sabe qual é o tempo médio das pessoas na minha área? 8 anos. Esse é o tempo médio. Acho que está funcionando. Cara, eu queria que você trouxesse aqui um pouco do conceito que é o planejamento always on, né? Que é um tema importante, muito comum, utilizado entre social, quem trabalha com redes sociais, gestores de tráfego, e aí ele consiste, né, em alguns pilares de informação para criar essa estratégia de orgânica e pago, esse planejamento always on que a galera fala. Queria que você desmistificasse um pouco sobre o que é isso, explicasse talvez alguns conceitos desse planejamento, no que ele consiste, sobre alguns pilares do tipo, isso que você falou de frequência, relevância, mensuração, consistência, métricas, pirâmide hero, orgânico versus pago, viral versus popular. Fala um pouquinho mais, cara, sobre esse tal do planejamento always on aí. É a última pergunta que eu tenho para você, Gustavão. Tranquilo, vamos lá. Cara, de fato tem um certo mito em cima disso, eu gosto de colocar de um jeito mais simples, tá? Um planejamento always on nada mais é do que você olhar para a jornada do teu consumidor, do teu cliente em si, e ver como você consegue ficar presente o maior tempo possível dentro dessa jornada. Ele não te esquecer. Eu gosto de fazer uma comparação que é o seguinte, eu já estou nesse mercado já há algum tempo e tinha um momento que as agências adoravam trabalhar com o conceito de mídia 360 graus. O que era isso? Tem que ter um planejamento 360, ou seja, tem que estar em todos os meios de forma integrada, bonitinho, trabalhando seja TV, seja digital, seja impresso e por aí vai. Eu falo que o modelo que a gente está hoje é menos 360 graus e mais 365 dias do ano. Ou seja, aquele pensamento de flight, de comunicação, vou fazer 3 semanas de TV, aí paro 3 semanas, aí volto 2, aí paro 3, né, de você ficar nesse modelo, isso não existe no digital. Ela subverteu essa lógica no digital. Por quê? Se você não tiver presente constantemente com mensagens para esse consumidor, ele te esquece. No final das contas, ele acaba te esquecendo nesse processo. Muito bem. Então, o pensamento de always on é de que forma eu monto uma narrativa, uma estratégia de comunicação, onde eu fique presente o maior tempo possível dentro dessa jornada. Ponto. Seja qual for o canal. Né? E aí quem trabalha com gestor de tráfego, de conteúdo, pensa nisso com mais frequência, porque é natural de acontecer, né? De você olhar e falar, bom, essa pessoa quando estiver pensando em adotar o meu produto, ela vai ver um review, ela vai entrar no meu site, ela vai ver um conteúdo específico, eu sou B2B, é uma jornada mais longa de compra, que informações e conteúdos eu preciso munir e passar para essa pessoa para que ela tome a melhor decisão e por aí vai. Então o conceito é esse. Tudo isso passa por algumas frentes, né? Você falou sobre métricas. Cara,
eu só vou olhar para isso, nesse conceito always on, pensando em que resultado cada um deles dá, ou qual é a contribuição de cada atividade dessa para o meu business. Né? A gente tem que ter um conhecimento de métricas profundo e a habilidade de conseguir calcular o ROAS. O pessoal fala muito de ROI, mas é o ROAS que nos interessa enquanto comunicação, que é o retorno sobre investimento publicitário. Qual é o ROAS que eu estou trazendo o tempo todo? Cara, é simples assim. Só que para chegar no ROAS, que é uma conta simples, né, saiu A, investir A, saiu B e essa proporção, para você calcular isso, você precisa ter todo um leque de métricas rodando. Então aqui é importante o domínio de todas as métricas de mídia, de site, de conversão, com todas as disciplinas que isso podem aparecer, né, de otimização de carrinho de compra e por aí vai. Então tem que ter um conhecimento de métricas bastante consistente e profundo. Esse é um skill absolutamente essencial para qualquer profissional de comunicação hoje. O que leva, quando a gente pensa em um conceito de pirâmide hero, pirâmide hub, help, nada mais é do que você pensar numa estratégia de como você linka esses conteúdos e a mídia dentro dessa jornada de compra, concorda? Essa é a lógica que a gente costuma usar. Eu vou pensar, poxa, como é que o consumidor vai descobrir o meu produto? Né? Que tipo de informação eu vou passar para ele enquanto ele estiver pesquisando sobre? Ou como é que eu vou criar autoridade sobre esse assunto específico? Como é que eu vou engajar essa pessoa? Né? Como é que vai ser a periodicidade de produção de conteúdo? Ou seja, uma pirâmide Hero, Hub e Help nada mais é do que uma estruturação lógica de conteúdos, de mensagens que eu preciso colocar para que essa pessoa evolua no processo e mais, que a minha empresa acabe crescendo de forma estratégica na cabeça do consumidor para ser autoridade sobre algum assunto. Gustavo, muito obrigado. Que aula, cara. E essa questão do Always On ela é muito interessante porque a quantidade de pessoas que trabalham com marketing que eu vejo que ficam míopes nesse sentido, não botam o consumidor na frente da mesa e trabalham olhando para a jornada deles, porque a jornada do consumidor, a jornada do cliente, ela é linear, ela está sempre ali, tem suas fases, e aí o pessoal pelo menos não entende isso, fica olhando mais para o funil interno, não entende do negócio em si. Então a questão é de você estar 365 trabalhando essas diferentes etapas da jornada do cliente, que vai desde a descoberta, né, do cliente descobrir que ele tem algum problema e como a gente pode gerar esse gatilho, até o momento que ele está lá recomendando a sua marca. Então de lá até eu recomendar tem como ele vai de fato reconhecer que ele tem um problema grande, como é que ele pode aumentar a sua intenção de compra com o seu produto, e trabalhar dessa forma olhando pro cliente e trabalhando de forma always on em todas essas etapinhas. Muito legal esse conceito que você está trazendo, porque eu vejo poucas empresas trabalhando dessa forma no marketing. Então, cara, muito obrigado pela aula. A gente passou aqui sobre vários temas super bacanas, o que é mídia paga, desmistificando o always on, os soft skills, como é que você contrata o pessoal dessa área, né? Desmistificando um pouco também a questão do profissional do marketing em si, da diferença de como ele trabalha de forma perecível hoje, é muito conteúdo, é muita novidade, todo dia tem uma coisa diferente. Gustavão, muito obrigado pela sua disponibilidade, tempo e aula aqui que você deu pra gente. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite, é um prazer enorme, espero que vocês tenham gostado e assim, querem me acompanhar, se conectem comigo no LinkedIn, estou sempre ali à disposição, respondo todo mundo. Espero que tenha contribuído e, gente, vamos em frente, que tem trabalho. E vamos nessa. Quem gostou do tema, quer saber mais sobre o Gustavão, cara, vai lá na lista de espera da Cria, porque isso é só a pontinha do iceberg do que o Gustavão tem para ensinar para vocês. Obrigado, Gustavão. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. E aí, gostou do episódio? Espero que você tenha aprendido muito sobre planejamento de mídia, sobre mídia de performance, mídia paga. O Gustavo deu uma aula aqui sobre vários conceitos super legais. Se você gostou, não se esquece de ir para a Cria agora para o nosso site. Se inscreve lá na lista de espera para saber mais sobre o nosso curso de formação de estratégia digital. O que a gente falou aqui não é nem a pontinha do iceberg do que você pode aprender em termos de estratégia digital. Não esquece de seguir aqui o nosso canal do YouTube, que aí você vai ficar sabendo sobre os novos episódios do No Front. E eu te vejo na próxima. Até breve.